Seja bem-vindo à primeira teleaula da disciplina Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Natália Gejão Dias. Estarei com você nesse início de uma caminhada de estudos sobre essa modalidade de ensino tão importante que faz parte da educação básica brasileira. Nessa primeira teleaula, o nosso tema será a educação de jovens e adultos no Brasil. Então, é uma aula introdutória, é uma aula onde nós vamos entender como que se organiza a educação de jovens e adultos no nosso país, qual que é o público-alvo dessa modalidade de ensino. Vamos pensar numa trajetória histórica, como chegamos à EJA. Então, quando eu falar EJA, você já sabe que é a educação de jovens e adultos. Como chegamos na EJA que nós temos hoje, né? Qual o caminho percorrido, as políticas públicas. Vamos pensar em currículo, vamos pensar nos desafios. Então, são várias as questões e os conceitos que serão trabalhados nessa primeira aula para que você possa iniciar o seu estudo sobre a educação de jovens e adultos. Vamos ao quadro para que a gente possa pensar sobre a contextualização dessa aula. A princípio, então, o nosso enfoque é pensar qual é o público da EJA, certo? Então, você sabe qual que é o público da EJA, da educação de jovens e adultos? Aqui, nós iremos pensar na identidade desses alunos que frequentam as salas de aula da EJA, da educação de jovens e adultos. São alunos que, por algum motivo, na sua história de vida, deixaram de frequentar a escola na idade, vamos dizer assim, na idade adequada, certo? Então, são alunos, são jovens e são adultos que, por algum motivo, um motivo particular, um motivo de saúde, por questões financeiras, não conseguiu concluir ou o ensino fundamental ou o ensino médio lá na idade, né, esperada para isso, e que hoje, neste contexto, busca voltar para a escola e concluir a sua formação na educação básica. Então, normalmente, o que a gente espera é que a criança entre na escola a partir dos 4 anos, que é a idade obrigatória, que passe por todo aquele processo de alfabetização, que aprenda a ler, que aprenda a escrever, que aprenda as operações matemáticas, que aprenda sobre ciências, história e geografia, vários componentes curriculares que fazem parte da educação infantil, do ensino fundamental, chegando até o ensino médio, concluindo a educação básica e espera-se também que dê sequência aí no ensino superior, ok? Mas será que no nosso país o número de pessoas que conseguem passar por essa trajetória e concluir essas etapas da educação básica é muito grande? Será que é todo mundo que consegue fazer isso? A gente sabe que não, né? Vamos pensar em alguns índices aí, alguns dados estatísticos que mostram que muitas pessoas, que milhões de pessoas no nosso país ainda hoje não têm acesso à educação ou não conseguem permanecer na escola pelo período esperado, ok? Então, o público-alvo da EJA não é somente aqueles que deixaram de estudar em algum momento da sua vida, mas também aqueles que nem tiveram acesso à educação, que nunca frequentaram a escola. Por isso, um conceito importante que vamos tratar na aula de hoje é do analfabetismo, certo? Então, o analfabetismo ele está estritamente relacionado, intimamente relacionado com a educação de jovens e adultos. Voltando ao quadro, também vamos pensar sobre as legislações que estão relacionadas a essa modalidade. Você conhece, então, as leis que prevêem, né, a oferta da educação de jovens e adultos no nosso país? Então, a gente já percebe aí que existe um respaldo legal, né? É um dever do Estado ofertar turmas, né, ofertar a matrícula em turmas da educação de jovens e adultos, ok? Então, nós vamos ver quais as leis que dão esse respaldo, que colocam a educação como um direito também dessa parcela da nossa população. Bom, então vamos na sequência pensar nosso primeiro conceito. Quando falamos em educação de jovens e adultos, é importante que a gente perceba que ela existe, né, como modalidade de ensino já há algum tempo na história da educação do nosso país,
certo? E que, apesar desse tempo, ainda hoje o nosso governo, né, não consegue garantir a concretização de um direito básico que está previsto na nossa legislação, que é o do acesso à educação. Historicamente, isso não foi garantido, certo? Então, nesse momento, nós vamos perceber essa trajetória histórica, vamos ter esse olhar numa perspectiva histórica, desde o início do século XX, mais próximo aí do início da República Brasileira, e por que ainda hoje o acesso e a permanência à educação e à escola não é garantido no nosso país. Vamos ao quadro. Bom, de acordo com Carvalho, a alfabetização de adultos surge no final do século XIX, certo? Eu diria que uma maior preocupação com a alfabetização de adultos. Alfabetizar adultos já existia em nosso país anteriormente, mas não de uma forma sistematizada, não como uma política pública, né? Não através de ações do governo. Nesse período, o que nós tínhamos, né? O cálculo do índice de analfabetismo da população brasileira com mais de 15 anos de idade iniciou-se em 1900. Certo? Quando foi detectado que 65,3% dessa população maior de 15 anos era analfabeta. Olha que número significativo, né? Mais da metade da população brasileira em 1900 era analfabeta. Por quê, né? O que esses dados nos mostram? Nós tínhamos uma sociedade estratificada, dividida em classes sociais, extremamente desigual, e esses números nos mostram a marginalização de um segmento, né, de uma parcela da população. Então, nós estamos falando da transição da monarquia para a república. Apesar da universalização do ensino ser um princípio republicano, na prática, isso não estava sendo concretizado. Nós estamos falando de um período da abolição da escravidão, então aí uma quantidade imensa de libertos, né, ex-escravos, que não foram inseridos na sociedade, não foram reconhecidos como cidadãos, que não tiveram acesso à educação. Estamos falando também de um período de um alto fluxo migratório, então muita gente vindo para o Brasil para trabalhar, de diferentes países, de diferentes realidades, certo? Também muitos desses, pelas condições, não tiveram aqui acesso à educação. E estamos também falando de um início de um desenvolvimento industrial do nosso país. Então, a industrialização, ela vai demandar uma nova mão de obra, uma mão de obra com outras qualificações, certo? E aí, então, a preocupação com esse número tão alarmante de mais de 65% da população analfabeta, ok? Voltando ao quadro, a partir desses números, né, nas décadas que se seguiram, algumas campanhas foram sendo organizadas para exterminar o mal do analfabetismo. Então, o analfabetismo ele era visto como a causa do atraso do nosso país. Dentre essas campanhas, em 1915, nós tivemos a primeira campanha, né, de alfabetização de massa, que era através da Liga Brasileira contra o Analfabetismo. Já na década de 30 e principalmente na década de 40, essas campanhas se intensificaram. Então, nós temos a campanha de educação de adolescentes e adultos, de 1947. Temos também a Campanha Nacional de Educação Rural, de 1948, que é um desdobramento da campanha anterior. E podemos falar também da Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, de 1958, ok? Então, o que essas campanhas têm em comum, certo? O objetivo aqui era tornar o analfabeto uma pessoa produtiva para o nosso país, ok? Então, acabar com o mal, né, que causava esse atraso à nossa nação. Essas campanhas, em comum, elas tinham que o olhar, a concepção sobre a alfabetização era aquela concepção de simplesmente ensinar a ler e a escrever de uma forma muito padronizada, homogeneizava essas pessoas, esse público, né, da educação de jovens e adultos, não levando em consideração os seus contextos, as realidades que eles estavam inseridos. Okay? E isso, então, fez com que os números, né, os dados aí que essas campanhas apresentaram
não fossem os melhores possíveis, ok? A gente pode pensar também que nessas campanhas, o modelo pedagógico, ele era muito distante da realidade desses jovens e desses adultos, geralmente trabalhadores, e que precisavam desse percurso, né, desse desenvolvimento educacional para transformar a realidade que eles viviam, mas não estavam conseguindo através da oferta por parte do governo, ok? Uma outra questão é que essas campanhas também buscavam aproximar a forma como os adultos eram alfabetizados àquilo que aconteciam com crianças. Então, alfabetizar adultos e crianças da mesma forma, né? E isso na prática não funciona, porque a cognição do adulto, né, a sua maturidade, a sua experiência de vida, a sua história de vida, isso faz com que ele tenha uma necessidade diferente, né, de temas diferentes, e aproximá-lo da alfabetização de crianças fazia com que ele se sentisse até mesmo humilhado, ok? Então, essas campanhas acabaram não significando uma transformação na realidade desses números tão alarmantes que era do analfabetismo no nosso país. Voltando ao quadro, a gente tem que o analfabeto, nesse contexto, e aí você vai perceber que ainda nos dias de hoje essas ideias prevalecem, ele era visto a partir de uma visão pejorativa. Existia um estigma sobre o analfabetismo. O analfabeto era visto como um dependente, um incapaz, culpado pela sua situação, culpado pelo subdesenvolvimento do país. Essa perspectiva, ela começa a mudar na década de 60, a partir da influência das ideias de Paulo Freire, dos estudos de Paulo Freire sobre a alfabetização e sobre o desenvolvimento educacional, certo? Então, na década de 60, as 3 campanhas que eu citei anteriormente, elas foram extintas e foi organizado, tendo aí à frente o Paulo Freire, um Plano Nacional de Alfabetização, que seria colocado em prática em 1964, mas que, com o golpe militar do final, né, do dia 31 de março de 64, acabou sendo deixado de lado, né? Então, o que a gente percebe? Que na década de 60, o Paulo Freire defendia a ideia que o desenvolvimento educativo, ele deve ser contextualizado, ele deve atender às necessidades essenciais desses sujeitos. A educação deve ser com esses sujeitos e não para eles, certo? E aí, então, princípios, né? Voltando ali ao quadro, ideias como conscientização, pedagogia do oprimido, educação libertária, círculos de cultura, entre outros, né? Ideias pautadas aí nas propostas de Paulo Freire começaram a ganhar força, ok? A partir também da atuação de movimentos sociais, certo? Instituições religiosas, sindicatos. Então, houve um esforço aí de uma mudança na concepção da alfabetização, da educação de jovens e adultos. Mas isso foi rompido com o golpe militar, golpe civil-militar de 1964. Por quê? Porque para a ditadura civil-militar, esses movimentos sociais, essas lideranças populares, elas eram vistas como uma ameaça à ordem, certo? E a educação durante a ditadura militar, ela foi toda repensada. Voltando ao quadro, então nós temos que nesse período, né, os primeiros alfabetizadores, eles recebiam somente um treinamento de forma aligerada. Então, não havia, até antes, tá, do contexto da ditadura militar, não havia a preocupação em formar esses alfabetizadores com conhecimentos específicos sobre a educação de jovens e adultos. As aulas, elas eram realizadas em espaços improvisados, cedidos por igrejas, empresas e outros espaços particulares, o que não era ideal, né? O tempo de aula era muito curto, em média 2 horas por dia, o material didático era incompatível com a realidade desses alunos, certo? Era apenas uma iniciação à leitura e à escrita. Então, no governo do João Goulart, no início da década de 60, o trabalho na EJA fundamentava-se nas concepções de Paulo Freire, como eu já disse, mas com a ditadura civil-militar vai ocorrer essa ruptura. E temos início, então, a uma nova campanha, um novo modelo de educação de jovens e adultos, o conhecido Mobral, ok? Você já deve ter ouvido falar, né? O Mobral, ele teve início em 1967
e ele durou até 1985. Então, quando a ditadura acaba, o Mobral também vai ser extinto, ok? Bom, o que dizia, né? Quais eram as orientações dentro desse movimento? As orientações pedagógicas e os materiais didáticos reproduziam as experiências consagradas no início do século 60, no início dos anos 60. No entanto, né, entretanto, as propostas esvaziaram-se de sentido, de criticidade e problematização. Então, no contexto da ditadura militar, a alfabetização de adultos, ela era vista como algo assistencialista, muito conservador, sem levar à criticidade, certo? A educação como um todo foi repensada, né? Algumas disciplinas saíram do currículo, a ideia era uma formação sem levar à contestação, sem levar à opinião, né? A formação de uma consciência de classe, e por isso, então, apenas ensinar a ler e escrever era suficiente, ok? Dentro desse movimento, né, do Mobral, o analfabeto, ele também era culpabilizado, né? A responsabilidade era dele pela situação que ele estava, e havia, assim, a propaganda política ideológica, né, da época, buscava com que a própria sociedade atuasse na alfabetização desses adultos, desses jovens, né? Então, eles faziam convites para que essas pessoas que tivessem interesse participassem do Mobral. Foi muito pouco, né, significativo os resultados desse movimento. Estudos demonstram que as pessoas não eram alfabetizadas, elas não concluíam, né, a educação básica sendo de fato alfabetizadas. Inclusive, após 1985, houve uma CPI para investigar casos de desvio de dinheiro dentro do Mobral, certo? Então, o Mobral, ele marcou a educação de jovens e adultos e a alfabetização dentro da ditadura militar, mas ele não trouxe resultados significativos, ok? Bom, dessa forma, a gente viu uma trajetória histórica até a ditadura militar, certo? Lógico que até hoje nós temos, né, da ditadura para cá, no período democrático, várias mudanças aconteceram em relação à educação de jovens e adultos, outras campanhas, outros programas do governo, outras políticas públicas, ok? Mas um grande problema no nosso país é que a educação, muitas vezes, ela é tratada como políticas de governo. E a cada mudança de governo, essa política muda também. Então, é feito toda uma organização, todo um esforço, uma campanha, né? E aí, sai o governo, deixa isso de lado, vamos começar tudo de novo, certo? O que é necessário é que a educação fosse vista como uma política de Estado, algo que permanece, mesmo que o governo mude, aquele encaminhamento, aquele direcionamento deve permanecer, ok? Então, dessa forma, a gente percebe essa trajetória da EJA e por que ainda hoje nós temos tantos desafios nessa modalidade de ensino. Falar também da EJA, é importante pensar na legislação, certo? Então, quais são as leis que dão respaldo à oferta dessa modalidade de ensino e que estrutura, que organiza o seu funcionamento, ok? É interessante pensarmos que as políticas públicas, né? Então, essa legislação, ela é resultado de políticas públicas, que são ações do governo com o objetivo de assegurar que um direito de cidadania seja praticado, né? Seja respeitado, ok? E aí a gente percebe, então, que o direito aqui que deve ser respeitado é o direito à educação. Seja ela na idade adequada, que a legislação diz que é dos 4 aos 17 anos na educação básica, ou seja, depois, para essas pessoas que não puderam frequentar nessa idade adequada, ok? Então, aí fica uma questão, né, já que estamos falando de cidadania. Será que o analfabeto é de fato um cidadão? Será que a gente pode considerar que ele vive de forma plena a sua cidadania? Vamos pensar em alguns dados, né? Então, a gente tem que, em 2014, o IBGE fez um levantamento que mostrou que 8,3% da população brasileira maior de 15 anos é analfabeta. Bom, pensando que há 100 anos atrás, 80 anos atrás, nós estávamos falando em torno de 60%, 50%, a gente teve um grande avanço, ok? Mas ainda assim,
é muito do que ser feito, né? A gente tem um dado mais recente do PNAD Educação, né, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, de 2019, que coloca que 6,6% da população brasileira é analfabeta. 6,6%, nossa, parece que nem é tanta gente, mas isso dá em torno de 11 milhões de pessoas que são analfabetas no nosso país. Será que essas pessoas estão vivendo de fato como cidadãos? Estão podendo viver de forma plena a sua cidadania? Então, é uma reflexão que nós temos que fazer, ok? Então, o que a gente percebe? Nosso país possui uma dívida histórica com esses jovens e com esses adultos e que precisou, então, dar alguns passos em direção a pagar essa dívida, certo? E aqui a gente vai destacar alguns desses passos, com a Constituição Federal, com a LDB e com as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos. Então, vamos ao quadro pensar na Constituição Federal, ok? A Constituição, ela é de 1988, chamada Constituição Cidadã, e ela traz no seu artigo 6, então antes aqui, no artigo 6, ela traz a educação como um direito social, certo? Então, a educação é um direito social, junto com a alimentação, com a habitação, com saúde, trabalho, proteção à mulher e à criança, certo? Então, a educação é tida como um direito social. No artigo 205, coloca que a educação é um dever do Estado, mas da família, certo? Em parceria com colaboração da sociedade. Então, Estado e família são responsáveis pela educação. E já no artigo 208 da Constituição Federal, está colocado também que a educação básica, ela é obrigatória, ela acontece dos 4 aos 17 anos de forma obrigatória, com o dever do Estado e da família, né, de manter essas pessoas na escola. E ela também deve ser assegurada àqueles que não tiveram acesso na idade ideal. Então, aqui está, já na Constituição Federal, previsto a necessidade da educação de jovens e adultos, certo? Para atender esse público, ok? Bom, na sequência, nós vamos pensar na LDB. Voltando ao quadro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, ela traz também que a EJA é uma modalidade de ensino que perpassa toda a educação básica. Então, ela trata de assuntos, de conteúdos, né, que passam por toda a educação básica. Vou dar uma sequência aqui rapidinho, só para trazer para vocês um dos artigos da LDB que trata sobre a EJA. Então, no artigo 37 diz o seguinte: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, certo? Então, está especificando ali, né? Além disso, também coloca que a educação, que a oferta é dever do Estado, que o Estado tem que garantir a permanência, seja através de programas de transferência de renda, seja através da oferta de material didático, da oferta de transporte, de parcerias com as empresas, certo? Para que a jornada de trabalho seja adequada ali à frequência à escola. Então, são várias questões que estão previstas lá na LDB. Voltando ao quadro, nós temos também a resolução do Conselho Nacional de Educação de 2000, que trata das diretrizes curriculares para a EJA. Então, essas diretrizes, ela traz a identidade própria da EJA. Então, são nas diretrizes curriculares para a EJA que está previsto que a EJA, ela é uma modalidade que perpassa a educação básica. Então, o que acontece na EJA, ela não tem que ser exatamente igual ao que acontece lá nas salas de aula do ensino fundamental ou do ensino médio. A EJA tem uma identidade própria. É preciso fazer essa adequação. É preciso com que as propostas pedagógicas, é preciso com que as práticas de sala de aula levem em consideração a idade desses estudantes, a história de vida desses estudantes, seus interesses, as suas demandas, e que então a EJA ela tem essa autonomia para adequar o seu currículo a essa realidade. Na sequência, temos também a resolução de 2010 das diretrizes operacionais para a EJA.
que trata de aspectos relativos à duração dos cursos, à idade mínima para frequentar esses cursos, para fazer os exames de certificação e, por fim, a resolução de 2016 das diretrizes operacionais nacionais para o credenciamento institucional e oferta de cursos e programas no ensino médio, educação profissional técnica de nível médio e educação de jovens e adultos, que fala sobre a oferta na modalidade à distância, na EAD, certo? Então, o que a gente tem aqui dessas resoluções? Para frequentar, para ser matriculado, né, nas salas de aulas da EJA, para o ensino fundamental, precisa ter no mínimo 15 anos completos, certo? E para o ensino médio, no mínimo 18 anos completos. E para ter a certificação também, né? Então, o sujeito lá que não terminou o fundamental, tem mais do que 15 anos completos, ele pode se matricular na educação de jovens e adultos. Não terminou o ensino médio, tem mais de 18 anos completos, pode se matricular. E também pode fazer o exame de certificação, que no caso é o ENSEJA, né? Que é uma prova gratuita que o sujeito pode fazer, e se ele tirar lá a nota mínima nas provas, são 4 na verdade, ele pode receber o certificado de conclusão dessas etapas da educação, ok? Bom, então dessa forma a gente pensou, né, a legislação que respalda a oferta da EJA, e a gente percebe que está na lei, certo? E que precisa ser cumprida, precisa estar também na prática do cotidiano das escolas. O Plano Nacional de Educação, ele é previsto na Constituição Federal de 1988 e lá está dizendo o seguinte, no artigo 214 da Constituição Federal, diz que é preciso organizar um Plano Nacional de Educação que traga as diretrizes, que tragam as metas, as estratégias para o cumprimento dessas metas, para a manutenção do ensino, né, do desenvolvimento do ensino em todas as etapas da educação e em todas as modalidades. Então, o Plano Nacional de Educação também trata da educação de jovens e adultos, ok? Dentre as suas 20 metas, algumas nós destacamos aqui que trata especificamente da educação de jovens e adultos. Esse plano, ele foi elaborado em 2014, ele tem a validade de 10 anos, ele tem o prazo, na verdade, de 10 anos para que essas metas sejam cumpridas. Nós vamos perceber que a gente está aí já no final, né, desse prazo e muita coisa ainda precisa ser feita, ok? Então, acompanhando no quadro, nós temos a meta número 9 do Plano Nacional de Educação, que diz que o governo, né, o Estado, deve elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. E, até o final da vigência desse Plano Nacional de Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional, ok? Então, aqui a gente já percebe o seguinte, dentre as diretrizes do Plano Nacional de Educação, a erradicação do analfabetismo está lá em destaque, certo? É uma das principais intenções. E para erradicar o analfabetismo, não é somente investindo na EJA, é investindo também na educação básica, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, em relação à EJA, as estratégias para que essa meta seja cumprida é que a EJA seja gratuita, é que ocorra benefícios de transferência de renda para esses alunos que frequentam a EJA, é que ocorra programas de distribuição de material didático, de oferta de transporte, de auxílio saúde, certo? Que ocorram essas parcerias entre as escolas e as empresas para que a jornada de trabalho esteja adequada, para que essas pessoas frequentem as escolas. E dessa forma, então, num curto prazo, a EJA vai contribuir para essa meta de erradicação do analfabetismo, ok? Na sequência, nós temos mais uma meta, que é a meta número 10, que também trata da educação de jovens e adultos. Então, diz o seguinte, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional, ok? Então, aqui, dentre as estratégias, está
expandir as matrículas na EJA, articulando a formação inicial e continuada desses trabalhadores com a educação profissional, ou seja, é um incentivo a mais para que essas pessoas estejam na escola, frequentando essas aulas, porque sai, além da certificação do ensino fundamental e médio, também com um curso, né, profissional. Dessa forma também, entre as estratégias, nós temos programas de aquisição de equipamentos para melhorias nas escolas que ofertam a EJA e a educação profissional. Temos também investimentos na formação de professores, né, para que esses alfabetizadores, para que esses professores que trabalham especificamente na EJA tenham essa formação específica, né? Tenham esse conhecimento que não é, né, a mesma coisa você trabalhar em qualquer outra etapa da educação básica e trabalhar na EJA. É preciso ter esse olhar diferenciado, entender melhor a organização e os objetivos dessa modalidade de ensino. E também reconhecer os conhecimentos que esses trabalhadores, que esses jovens trabalhadores levam para a sala de aula, certo? Aproximando, então, a educação da EJA com a realidade dessas pessoas, ok? Então, dessa forma, o Plano Nacional de Educação traz aí significativas contribuições para que a gente pense a importância da educação de jovens e adultos no nosso país. Vamos agora para uma situação problema, pensando nesses conceitos que foram aqui trabalhados até esse momento, certo? Pensando na educação de jovens e adultos como um direito assegurado na legislação, como a necessidade do país atender a uma dívida histórica com esse público que não teve a possibilidade de frequentar a escola na idade ideal, certo? E aí, então, vamos pensar aqui numa situação para que a gente possa colocar esses conceitos em práticas. Vamos ao quadro. Então, a professora Lúcia, ela é responsável por uma turma de educação de jovens e adultos em uma escola pública municipal no interior do estado de São Paulo. Após as discussões geradas a partir do cordel Pau de Arara, ela considerou importante retomar e ampliar alguns estudos sobre a época do Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Aí vem a questão: quais são os motivos para o esvaziamento das ideias de Paulo Freire nessa nova campanha de alfabetização em massa, ok? Então, lá na sua aula, a professora Lúcia, ela levou para os seus alunos, que na sua maioria eram pessoas acima de 40 anos, um cordel, né, que é um gênero da nossa literatura, que falava da história do Agenor, um homem que saiu do sertão, que foi para a cidade grande em busca de melhores condições de vida, para trabalhar, né, para trazer lá uma renda melhor para sua família. Mas chegando na cidade grande, ele não consegue trabalho porque ele é analfabeto. E aí ele volta para sua terra com toda aquela frustração, com aquela humilhação, né, de não ter conseguido melhorar de vida por causa disso. E aí surge dentro da sala de aula toda aquela discussão, aquele debate, parece que está falando da minha vida, né? Os alunos se identificam com aquela história. E aí a professora percebe a importância de mostrar para esses alunos essa trajetória histórica da educação de jovens e adultos, que aquela modalidade de ensino que eles frequentam tem uma história, né? Tem um porquê ser como é hoje, ok? E aí então ela faz esse recorte do Mobral. E lá ela mostra, né, que a concepção sobre a educação de jovens e adultos, ela vinha mudando na década de 60, mas que com a ditadura militar houve essa ruptura, deixando de lado as ideias do Paulo Freire. Vamos voltar ao quadro para responder a nossa pergunta, né? Então, por que esse esvaziamento, né? Então, no momento do golpe militar, formar jovens e adultos para uma visão crítica e conscientizadora não favorecia os ideais desse regime governamental. Por isso, os pressupostos do Mobral não tinham como base os conceitos freirianos, ok? Então, dentro da ditadura militar, na verdade, a educação como um todo, ela foi vista como o foco, certo, do controle do Estado, certo? A educação, ela devia servir para homogeneizar, para controlar a população. E é lógico que uma educação que pensasse, né, na autonomia, na liberdade, na conscientização, não se encaixava nesse programa do governo, ok? Por isso, então, que as ideias do Paulo Freire foram negadas.
Ele, inclusive, foi preso nessa época, assim como outros líderes de movimentos sociais que defendiam, né, um outro olhar sobre a educação de jovens e adultos. E dessa forma a gente percebe, então, que vai ocorrer esse intervalo, né, no passo que estava sendo dado para que esses jovens, esses adultos, essa parcela significativa da nossa população fosse inserida e fosse garantido a eles esse direito de cidadania, que é o direito à educação. Temos agora um momento de interação, certo? Aproveitando aqui a ideia da literatura de cordel, que é um estilo da literatura brasileira, da cultura popular brasileira, que faz parte da nossa situação problema, está no nosso material didático, ok? E aí vem uma pergunta, né? Vamos ao quadro. Essa pergunta para que você possa pensar nas propostas, né, da educação de jovens e adultos. Então, que tipo de ações podem ser propostas para os alunos da EJA a partir da literatura de cordel? Deixar um minutinho aí para que você possa refletir sobre essa pergunta e na sequência eu volto. Bom, então nós temos aqui uma contribuição de Vitória da Conquista, que diz o seguinte: o cordel é uma ferramenta lúdica que se vale do humor para abordar situações do cotidiano dos alunos, ok? Sim, existem cordéis que vão para esse lado, né, do humor. É uma literatura da cultura popular, né, bem característica do Nordeste, de regiões do Nordeste do nosso país. Então traz ali muito dessas experiências de vida dessa população. E aí é interessante pensar que o cordel, ele aproxima, né, da história de vida das pessoas. Então muitos alunos da EJA, eles podem utilizar do cordel para fazer a sua reflexão sobre a sua história de vida, para fazer para expressar,
certo? Qual foi como foi a formação da sua subjetividade, daquele sujeito que ele é, quais os seus objetivos, né? Qual o seu olhar sobre a educação? Essa atividade eu já vi acontecendo, a proposta de uma professora, e vieram trabalhos maravilhosos, onde os alunos demonstravam, além de passar ali, né, de expressar a sua história de vida, eles demonstravam também o valor que eles davam para aquela oportunidade de estarem ali de volta à sala de aula, de terem acesso a esses conhecimentos, certo? De utilizar desses conhecimentos para transformar a sua vida, para garantir, né, para adquirir a sua dignidade muitas vezes, certo? Então o cordel, por ser um gênero da literatura, da cultura popular, ele traz essa aproximação com a história de vida e com os interesses, vamos dizer assim, desses alunos, ok? É uma atividade bem interessante para ser feita. No final da aula eu volto, se tiver mais alguma contribuição pode mandar, que daí eu volto a falar no final da aula, ok? Bom, pensar a EJA é pensar em desafios, certo? Nós temos aí uma trajetória histórica da educação de jovens e adultos no nosso país. Podemos perceber, né, observando a legislação, que existe previsto, está respaldado esse direito ao acesso à educação dessa parcela da população. No entanto, na prática, a história muitas vezes é outra, certo? Seja porque não há oferta, seja porque não há condições de frequentar essas aulas, seja porque não faz sentido para a vida daquelas pessoas. Então, são muitos os desafios que estão sendo enfrentados pela educação de jovens e adultos no nosso país já há muito tempo, ok? Bom, o século XXI, ele está sendo marcado, nesse início de século, por uma tomada de consciência da necessidade do país se posicionar diante, né, dessas dívidas históricas com setores da nossa sociedade, como os jovens e com os adultos, certo? Então, percebe-se que há necessidade de um olhar, de uma atenção maior a esses segmentos, para que eles possam, de fato, ser inseridos, para que eles possam, de fato, ter as oportunidades, para que eles possam, de fato, ter o seu desenvolvimento integral na sociedade, ok? Bom, apesar dessa tomada de consciência, né, desse reconhecimento dessa dívida histórica, existe uma inviabilidade da EJA no nosso país. A gente percebe nos últimos anos, estudando as políticas públicas para a EJA, que o governo federal ele está cada vez mais ausente nessa área. As orientações, né, por parte do governo federal, elas estão cada vez mais escassas, especificamente para a EJA, e essa responsabilidade está ficando cada vez mais para os estados e para os municípios, ok? E isso, muitas vezes, se não há, né, essa orientação que vem de cima, por parte do governo federal, muitas vezes faz com que estados e municípios não se sintam também na obrigatoriedade da oferta da educação de jovens e adultos. Então, a gente percebe que as matrículas nessa modalidade, elas vêm diminuindo e muito nos últimos anos. Então, devido a vários desafios, ok? Bom, vamos ao quadro pensar nessa questão, né, dos desafios que envolvem a educação de jovens e adultos no nosso país. Então, nós encontramos uma história de luta pelo acesso à educação e a sua permanência com qualidade para toda a população. Então, quando a gente fala de história de luta, a gente está falando aqui da ação, né, de movimentos sociais, de organização não governamentais, de sindicatos, de instituições religiosas, da própria sociedade civil, certo? Em busca desse direito, né? Alguns passos foram dados, a Constituição Federal prevê a educação de jovens e adultos, a LDB prevê a educação de jovens e adultos, o Plano Nacional de Educação prevê a erradicação do analfabetismo no nosso país, certo? Mas ainda assim, há muito que ser feito. Por quê? Porque existe uma grande distância entre as intenções promulgadas nas leis e o seu real cumprimento, certo? Na prática, a história é outra, ok? Bom, quando a gente fala, né, em erradicar o analfabetismo no nosso país, é interessante pensarmos que
A EJA é uma das estratégias, mas não vai adiantar nada ficar pensando em EJA se a origem do problema não for solucionado, certo? Por quê? Porque se lá na educação infantil, se lá nos anos iniciais do ensino fundamental não houver a oferta de uma educação de qualidade, de uma educação significativa, né, que mantenha essas crianças na escola, a gente vai continuar tendo sempre jovens e adultos que não foram alfabetizados, jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental, que não concluíram o ensino médio. Então, é preciso sim pensar na origem do problema, certo? Mas tem que levar as duas coisas juntos. Tem que pensar nos anos iniciais do ensino fundamental, investir na educação, né, básica, nesse nicho da educação básica, mas também continuar investindo na educação de jovens e adultos, porque a gente tem um número significativo de pessoas que precisam da oferta da EJA. São 11 milhões, aproximadamente, de brasileiros analfabetos, maiores de 15 anos analfabetos. Então, a gente tem uma demanda muito grande nesse sentido, ok? Voltando ao quadro, o Gadot, né, diz o seguinte, que a EJA está condicionada às possibilidades de uma transformação real das condições de vida do aluno trabalhador. E também destaca que seria ingênuo combater o analfabetismo sem enfrentar suas causas, que é isso que eu acabei de dizer, né? É preciso pensar lá em como reter o aluno no ensino fundamental. Como? Ofertando uma escola pública, de qualidade, para todos, adequada à realidade da nossa sociedade, certo? E dessa forma, então, evitando a evasão escolar, ok? E para aqueles que não tiveram acesso à educação, é preciso de ações para que eles possam frequentar as aulas, para que a educação que eles recebam seja uma educação transformadora, né? Que promova a emancipação desses sujeitos, ok? Que eles possam ser inseridos na cultura letrada do nosso país, certo? Para que eles possam assumir a sua condição de sujeitos históricos, de cidadãos, de atores da sua própria vida, ok? Que eles transformem, que eles mudem a própria forma como eles se veem, né, dentro dessa sociedade. Porque muitas vezes quando você não se sente pertencente, né? Você não sabe, você não está inserido numa cultura letrada dentro de um país, né? De um mundo, na verdade, onde ler e escrever é básico, né? Precisa ler e escrever para poder agir em sociedade. Então, você acaba perdendo muito da sua dignidade, né? Você acaba se vendo como alguém inferior. Então, a educação de jovens e adultos, ela precisa estar com o olhar sobre tudo isso, né? Uma tomada de consciência desses sujeitos para uma transformação da sua realidade. Isso vai ser possível como? Se o currículo da EJA, ele for pensado dentro das suas especificidades, certo? Se os professores que atuam na EJA tiverem uma formação adequada para isso, se o material didático, né, as propostas pedagógicas que acontecem dentro da EJA também seja adequada àquele público, à idade daquelas pessoas, aos interesses daquelas pessoas, se o que acontece em sala de aula, né, a prática docente ali também leva em consideração essas necessidades e esses interesses, ok? Aí sim, a EJA vai trazer essa transformação tão esperada para a vida dessas pessoas e para o nosso país, certo? Contribuindo para a superação de um problema histórico que é do analfabetismo que nós temos ainda hoje no nosso país. Falar em EJA é falar em analfabetismo, certo? Falar em educação de jovens e adultos é pensar esse conceito de analfabetismo. Então, o que é ser analfabeto, certo? Será que somente saber escrever o próprio nome já demonstra que aquela pessoa foi alfabetizada? Será que aquela pessoa que é considerada alfabetizada, que reconhece as letras, que reconhece os números, ele de fato compreende aquilo que ele está escrevendo, aquilo que ele está lendo, se ele consegue utilizar daquelas informações, daqueles conhecimentos na sua vida? Então, essas são questões importantes a serem pensadas dentro da formação docente, porque na realidade da nossa sala de aula, né, já que vamos trabalhar
possivelmente também nessa modalidade de ensino, nós temos que pensar que existem esses diferentes sujeitos. A gente pode ter sujeitos lá que não são de fato alfabetizados, nós podemos ter aqueles que são alfabetizados, mas que não compreendem, que não conseguem utilizar do conhecimento na sua vida, certo? Nós vamos ter que atuar diante desses sujeitos, ok? Então, pensando nisso, o conceito de analfabeto, vamos ao quadro. O analfabetismo, né? O que é ser analfabeto? Então, pegando como critério o que foi colocado pelo IBGE, na Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, nós temos que o analfabeto é aquele que não consegue escrever ou ler um bilhete no idioma que ele está inserido, certo? Então, ele não sabe, ele não consegue basicamente escrever um bilhete, seja com qual for a informação ali, com a língua que ele utiliza no seu dia a dia, certo? Com o idioma que ele utiliza no seu dia a dia. Esse é o critério do IBGE. Existem outros critérios, certo? Aqui nós vamos destacar esse, para a gente poder fazer uma distinção entre o que é o analfabetismo e o que é o analfabetismo funcional. Então, o analfabetismo funcional, no analfabetismo funcional, o indivíduo, embora ele reconheça as letras, os números, ele não é capaz de compreender um simples texto ou realizar operações matemáticas um pouco mais elaboradas, ok? Então, aqui a gente já percebe uma diferença importante, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, tem uma meta que diz que quer erradicar o analfabetismo absoluto, que seriam esses casos, né, que não consegue escrever um simples bilhete, mas também diminuir de forma significativa o analfabetismo funcional. E, infelizmente, na escola, a gente consegue perceber isso de forma bem clara, né? São vários os alunos que já passaram, já concluíram o processo de alfabetização, que chegam muitas vezes nos anos finais do ensino fundamental, que chegam no ensino médio, sem de fato compreender, sem de fato saber interpretar um pequeno texto, sem de fato saber se comunicar através de diferentes gêneros de escrita, certo? E essa é uma questão que precisa ser pensada, ok? Já que estamos falando nisso, eu trago aqui um outro conceito importante que também faz parte da nossa formação enquanto docente, que é a ideia do letramento, certo? Então, quando a gente fala, né, em alfabetização, junto, hoje em dia, nas discussões, né, acerca da alfabetização, nós também temos que pensar no letramento. Qual que é a diferença, né? Então, a alfabetização, essas são as estratégias para que esses indivíduos adquiram habilidades de leitura e de escrita, certo? Mas preferencialmente, ela deve acontecer de mãos dadas com o letramento, que é utilizar dessas habilidades de leitura e escrita para viver em sociedade, para se comunicar, para se divertir, para se informar, para se deslocar de um lugar para o outro, certo? Para se posicionar politicamente, utilizar, então, a leitura e a escrita como uma prática social. E essa é uma outra história, certo? Mas é importante, então, a gente pensar que mesmo dentro da educação de jovens e adultos, que uma das principais preocupações está na alfabetização daqueles sujeitos, essa alfabetização ela precisa andar de mãos dadas com o letramento, certo? Ele precisa utilizar daquele conhecimento para a sua vida em sociedade, certo? Para estar, para se colocar e ocupar o seu espaço dentro de um mundo que é letrado, certo? Então, saber utilizar daquele conhecimento para ler um contrato de trabalho e entender quais são os seus direitos, para que ele possa ler um jornal e utilizar daquelas informações para formar a sua opinião, a sua concepção sobre o país, né? Sobre a própria educação, certo? Para que ele possa se comunicar com diferentes pessoas, de diferentes formas, ok? Então, isso é muito importante, é muito significativo, certo? E isso sim traz essa transformação para a vida desses sujeitos que passam por esse processo de alfabetização e, preferencialmente, também por um processo de letramento. E dessa forma, nós vamos conseguir
transformar, para conseguir mudanças significativas nos índices de analfabetismo funcional. Porque a gente percebe ultimamente o seguinte, que os índices de analfabetismo estão diminuindo, certo? Mas isso não significa que os índices de analfabetismo funcional também estejam. Não vem acompanhado muitas vezes, né? E acaba gerando um outro problema que também a educação, a escola, né? E os profissionais que ali atuam também precisam dar conta disso, ok? Então, vamos pensar nessa distinção e vamos pensar então na nossa prática docente a partir dessa ideia de uma alfabetização de mãos dadas com a ideia de letramento. Bom, pensar a EJA, como temos que pensar nesse momento, nesse primeiro momento de compreender a sua organização, compreender os seus objetivos, certo? E por isso, então, temos que passar pela ideia de currículo, entender quais são as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, vai além de pensar no que ensinar e como ensinar. Geralmente, quando a gente pensa em currículo, vem aquela ideia, né? Que é um documento que está lá pontuando o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado. Aqui a nossa reflexão tem que ir além, porque a gente tem que pensar também no porquê ensinar. Por que aqueles conhecimentos foram selecionados como significativos para aquela parcela da sociedade, naquele momento da história do país, certo? O currículo, a análise do currículo, ela vai muito além de uma análise técnica. Ela também envolve aspectos políticos e aspectos sociais. Então, é esse olhar que nós vamos ter para o currículo que respalda e que organiza a educação de jovens e adultos no país. Vamos ao quadro. Primeiro, entender, né, o que é currículo. Não é fácil definir o que é currículo. O currículo ele é algo tão amplo, tão complexo, ele envolve tantas questões que fica até difícil a gente trazer uma definição. Mas vamos utilizar como referencial teórico sacristã, que entende o currículo como uma prática. Então, ele não é só um documento, né? Não é só o que está ali escrito. Ele é uma prática que pode expressar função socializadora e cultural que reagrupa em torno de si mesmo uma série de subsistemas e outras práticas, entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida nas instituições escolares. Então, aqui a ideia é o seguinte, que o currículo, ele faz a mediação entre a escola, os conhecimentos e a sociedade. Então, o que a sociedade considera como importante, né, como necessários, conhecimentos que estão sendo elencados como os necessários para que aquela geração se desenvolva, para que aquelas pessoas se desenvolvam, né? A escola, então, vai ter que utilizar desses conhecimentos, transformá-lo, né, em ensino, em aprendizagem, em processos avaliativos, ou seja, em práticas pedagógicas, ok? E quem vai fazer essa organização? O currículo, ok? Então, o currículo, ele não diz respeito apenas aos conteúdos, ele envolve também questões de relações de poder, da cultura da escola, ou seja, do cotidiano da escola, como questões étnicas, questões de gênero. Então, olha quanta coisa está inserida dentro da ideia de currículo, ok? A gente tem que pensar que o currículo, ele não é neutro. Como assim não é neutro, né? Dentre esses conteúdos, dentre essas práticas, dentre essas questões que fazem parte do currículo, estão aquelas que privilegiam determinada cultura. Aqueles que elaboram o currículo, eles transmitem visões sociais particulares e interessadas, ok? Então, no currículo, nessa mediação aqui, ó, entre escola, conhecimento e sociedade, são privilegiados alguns conhecimentos, alguns aspectos da cultura e geralmente da cultura dominante, ok?
O currículo também não é estático. Ele está em constante transformação, ele está sempre em construção, ok? Ele está sendo sempre repensado. Por quê? Porque os interesses mudam, porque os grupos no poder mudam, porque as demandas da sociedade mudam. Então, o currículo precisa ser sempre ressignificado, repensado, reconstruído, ok? De forma geral, vamos fechar com a ideia de currículo sendo, então, esse conjunto de ações, conjunto de orientações, de conteúdos, de como ensinar, do porquê ensinar, certo? Que estão ali organizados, muitas vezes num documento, mas que passam por processos até chegar no que a gente tem na prática de sala de aula, ok? Por isso que a gente define aqui, a gente vai fazer algumas distinções sobre diferentes tipos de currículo. Voltando ao quadro, nós podemos pensar no currículo prescrito, que são aquelas orientações oficiais, vamos dizer assim, né? Como que a escola vai ser organizada, né? Como os conteúdos vão ser organizados. Por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais para a EJA. Então, é um documento oficial que traz lá essas orientações. Por isso, é um currículo prescrito. Temos também o chamado currículo apresentado aos professores. Seria uma tradução dessas orientações do currículo prescrito para a prática dos professores. Por exemplo, as propostas pedagógicas, os materiais didáticos. Então, eles pegam aquelas orientações do currículo prescrito, reorganizam, né, a forma de apresentar para que o professor possa pensar a sua prática, possa fazer o seu planejamento. Temos também, portanto, o chamado currículo moldado pelos professores, que seria essa concretização dos conteúdos, dos significados, a partir das concepções do professor, a partir da sua formação, a partir da sua bagagem cultural, a partir das suas intenções, certo? Por exemplo, os planos de aula. Continuando, podemos pensar também no chamado currículo em ação, que seria o currículo na prática, certo? Aquilo que acontece na sala de aula, a partir daquelas orientações oficiais, a partir do que os materiais didáticos trazem, né, transformaram ali e trazem para os professores, a partir das intenções dos professores nos seus planos de aula, o que acontece na prática, ok? Então, são os esquemas teóricos e práticos dos professores. Vamos falar também de currículo realizado, que seriam os efeitos do currículo no aluno, certo? Então, aqui, ó, currículo em ação é a ação do professor, a prática pedagógica. E o currículo realizado é como que isso chega para o aluno, certo? Que tipo de aprendizagem, que tipo de conhecimento, como que ele organiza aqueles conhecimentos na sua estrutura cognitiva. E, por fim, o chamado currículo avaliado, que impõe critérios para o ensino e para a aprendizagem dos alunos, ok? Então, nós temos aqui algumas questões importantes para a gente pensar sobre o currículo, né? E aí, pensando na EJA. Então, nós temos lá uma orientação oficial, são as diretrizes curriculares para a EJA. Nós temos outros documentos também que contribuem para a organização dessa modalidade de ensino, dizendo quem pode frequentar, quem pode se matricular, como são feitos os exames, né, de certificação. Mas tudo isso vai acabando sendo transformado quando se pensa nas propostas pedagógicas para a EJA. Então, a escola vai lá, né? A comunidade escolar vai formar a sua proposta pedagógica, pensando naqueles alunos que frequentam a sala de aula, aquela realidade onde eles estão inseridos. O professor vai usar esse documento como norteador para fazer os seus planos de aula, para separar o material que ele quer trabalhar nas aulas, para dar intencionalidade à sua prática pedagógica, certo? E aí ele vai para a sala de aula, ele vai propor aquelas atividades, ele tem uma intenção, né? Aquele currículo na prática, ele vai pensar em conhecimentos que agreguem, né, a formação daqueles sujeitos, que tragam temas aí voltados para o mundo do trabalho, para a conscientização desses sujeitos, para a ideia de cidadania, ok? E
como que os alunos vão receber tudo isso, né? Como que eles vão aprender, como que eles vão ressignificar aqueles conhecimentos, como que eles vão dialogar ou não com seus conhecimentos prévios, ok? Que daí seria, né, esse currículo, os efeitos do currículo no aluno. E, por fim, a questão da avaliação, certo? Os processos avaliativos que precisam fazer parte desse desenvolvimento educativo desses diferentes sujeitos, ok? Então, a EJA, voltando a dizer, ela é uma modalidade da educação básica. Isso não significa que ela precisa reproduzir as orientações para os anos iniciais do ensino fundamental, para os anos finais e para o ensino médio. Não, ela precisa adequar aquelas orientações, e as diretrizes permitem isso, para a realidade do seu público-alvo, certo? Para que aquele processo educativo seja significativo para aquelas pessoas, ok? Então, é importante, ao atuarmos dentro da educação de jovens e adultos, que a gente conheça o currículo, que a gente conheça as orientações e que a gente reconheça a nossa atuação enquanto professores diante dessas orientações, as transformações que a gente faz dessas orientações na prática da nossa sala de aula. Vamos pensar numa situação problema, dando sequência a algumas discussões que fizemos aqui sobre conceitos importantes da educação de jovens e adultos, certo? Pensando na ideia de currículo, principalmente. Então, acompanhe no quadro, dentro ainda daquela ideia da professora Lúcia, que é professora na educação de jovens e adultos, no primeiro segmento, né, lá no ensino fundamental. Ela tem uma sala de aula com muitos alunos acima de 40 anos, e ela vai pedir para que esses alunos levem para a sala de aula alguns objetos, né, que fazem parte da sua história, que tenham relação com a sua infância. Pode ser um objeto, pode ser uma música, pode ser uma poesia, né? Algo que tenha esse papel de memória, né, da sua infância, ok? Nessa atividade proposta pela professora, uma aluna, a Patrícia, que tem 28 anos, ela vai levar uma literatura de cordel que ela ganhou de uma amiga quando ela tinha 8 anos. Então, quando ela tinha 8 anos, ela frequentava uma casa que a sua mãe trabalhava, né? E ali tinha uma menina também mais ou menos da mesma idade que deu de presente para ela uma literatura de cordel. E apesar dela não saber ler na época, porque ela não tinha acesso à educação, ela ficou muito feliz com aquele presente e ela guardou. E aquilo ficou, né, marcado na memória da sua história de vida, ok? Então ela vai levar essa literatura para a sala de aula. E lá, né, a pedido dos amigos, ela vai fazer a leitura, demonstrando que ela já estava sendo alfabetizada aos 28 anos, ok? Voltando ao quadro, diante dessa situação, a gente vai pensar na seguinte questão: por que os cordéis são pouco conhecidos em algumas regiões do Brasil? Então, quando a Patrícia fez a leitura do cordel, muitos alunos não conheciam a literatura de cordel, outros conheciam, mas ficavam pensando, né? Olha, eu nunca vejo ninguém falar sobre isso, eu nunca tive acesso, né? Nunca peguei um cordel na mão. Ah, o meu filho, a Patrícia fala, né? O meu filho, ele está estudando, ele está no ensino fundamental, nas aulas dele nunca foi falado sobre literatura de cordel. Por quê? Por que isso acontece? Por que algo que para ela é tão significativo não faz parte do currículo na educação básica, ok? Vamos voltar ao quadro. Então, podemos aferir que a educação é pautada na cultura dominante e recebe um valor diferenciado em detrimento das demais. E aqui vem a discussão acerca do currículo, certo? Então, nós temos que o currículo não é neutro. O currículo, ele traz a seleção, ele traz uma concepção de educação geralmente da cultura dominante, ok? E por isso, nem todo conhecimento que é significativo para uma parcela da população vai estar lá presente nas salas de aula a partir das orientações curriculares. Na escola, verifica-se a necessidade de inserção de conteúdos que retratem a diversidade no nosso país. De acordo com Silvio Fonseca, a postura ética e política encontra-se envolta em discursos preconceituosos de classe, religião, entre outros. Aqui,
eu trago a você um importante conceito para se pensar o currículo na EJA, que é o de multiculturalismo. O que é multiculturalismo? É um movimento no campo da política, certo? Que traz uma série de reflexões sobre as relações de poder que perpassam o currículo. Então, existe um grupo de estudiosos que trazem essa questão para as discussões sobre currículo, que existe essa dominância da cultura, de uma parte, de um tipo de cultura, no currículo, nas orientações curriculares, e que isso acaba não envolvendo conhecimentos, habilidades que são importantes, saberes, né, que são importantes para a população brasileira. Geralmente aspectos da cultura popular, do saber do povo, certo? Então, o multiculturalismo, ele traz essa reflexão e ele busca incentivar as discussões, as reformulações curriculares que agreguem essa ideia da diversidade brasileira. Nós somos, né, um país que possui uma sociodiversidade, desde lá da origem da formação da nossa sociedade, nós temos aí essa característica. A formação da nossa sociedade, ela não ocorreu de forma igualitária. Nós temos essa matriz, né, as diferentes matrizes, mas elas não atuaram de forma igualitária na composição da nossa sociedade. Sempre houve aquela matriz branca que foi mais privilegiada, seja nos aspectos da educação, aspectos culturais, na política, certo? E isso traz consequências nos dias de hoje. Então, é importante que a gente pense que esse movimento do multiculturalismo busca ressignificar essas ideias, trazer em termos de igualdade as diferentes contribuições das diferentes matrizes curriculares que fazem parte, das diferentes matrizes sociais, né, étnicas, que fazem parte da nossa sociedade, ok? E aí vem discussões acerca das questões étnicas, acerca das questões de gênero, acerca das questões ambientais, certo? São vários aspectos que passam a ser tratados a partir dessa concepção do multiculturalismo na política curricular, ok? Então, essa é uma discussão mais recente que busca trazer essa ressignificação para as orientações curriculares. E olha como isso é importante para a educação de jovens e adultos, certo? Já que essa diversidade, ela é latente dentro da sala de aula da EJA. Temos mais um momento de interação. E neste momento, nós vamos pensar em estratégias pedagógicas, certo? Então, uma questão é colocada a você, pode acompanhar no quadro. Que tipo de ações podem favorecer a aproximação entre professores e alunos e o conhecimento sobre suas preferências? Então, pensando na educação de jovens e adultos, como, né, se aproximar desses alunos, nós enquanto professores, para que a gente possa reconhecer os seus interesses, as suas preferências, aquilo que é importante e significativo para a vida desses alunos. Vou dar uns minutinhos aqui para que você possa fazer a sua contribuição e eu já volto.
nós temos uma contribuição sobre a nossa interação anterior, mas que também responde a este momento. Então, Arapiraca diz o seguinte: a literatura de cordel se revela como uma forma concreta de diálogo entre os alunos que desejam uma dialética mais próxima da sua realidade. Haja vista que muitos dos alunos têm a dificuldade de interlocução baseada nas normas cultas da nossa linguística. Então, olha só que interessante. A literatura de cordel, ela pode ser pensada numa dessas formas de aproximação com o aluno, ok? Porque ela permite a variação linguística, ela permite se expressar, né, com uma linguagem mais próxima do cotidiano desse aluno, ok? E aí o professor possibilita com que esse aluno seja o protagonista daquela produção de conhecimento, daquela atividade pedagógica, que também foi falado aqui para o pessoal de Souza, que diz incentivar os mesmos a desenvolverem poesias, fazendo com que se tornem protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. Isso também aproxima o professor do aluno, abrir esse espaço ao aluno para que ele possa se expressar, ter a sala de aula como um espaço de diálogo, que esse aluno tenha uma autonomia, que ele se sinta à vontade, né, de demonstrar o que ele sabe ou que ele ainda não sabe, ok? Dessa forma, então, ele vai ali se sentindo cada vez mais pertencente, mas cada vez mais ativo nesse processo de ensino e aprendizagem. O pessoal de João Pessoa disse o seguinte: utilizar exemplos do dia a dia dos alunos que vivenciam no seu trabalho para as discussões em sala de aula à luz de Paulo Freire, trazer da realidade dos alunos suas vivências, seja no campo ou na cidade, que é o método Paulo Freire. Nós vamos falar mais sobre Paulo Freire nas aulas seguintes, ok? Mas essa ideia é muito interessante, então é aproximar, né? Esses alunos trabalham o dia inteiro, eles precisam que aquele momento ali que eles estão estudando dialogue com a sua vida, certo? Então a sala de aula da EJA, ela deve ser um espaço de valorização da história de vida desses alunos, ela deve ser um espaço de investigação dos conhecimentos prévios. O professor, ele precisa saber qual que é a bagagem cultural, né, de conhecimentos que esse aluno está trazendo para a sua aula. E como que ele vai dialogar com esses conhecimentos? Será que ele vai precisar desconstruir alguns conhecimentos? Será que ele pode trazer esses conhecimentos para enriquecer a sua aula, certo? Trocas de experiências, trocas culturais. E é importante ter um planejamento flexível, ok? Porque quando a gente chega em sala de aula e que a gente dá voz aos nossos alunos, muitas vezes são eles que conduzem a aula, né? Então você pode até chegar lá com o seu planejamento feito, e isso é lógico, é extremamente importante, mas chegando lá surge uma questão, um comentário, uma discussão que você fala: nossa, que legal, olha, vou aproveitar isso para trabalhar um texto, para trabalhar uma música, para ensinar um novo conteúdo. Então o professor, ele tem que ser dinâmico e ter o seu planejamento flexível para acolher essas ideias que são trazidas pelos seus alunos, ok? Isso em toda a sala de aula, né? Mas quando a gente trabalha com um público de jovens e adultos, isso ganha uma importância ainda maior. Vamos fechar a nossa aula recapitulando os conceitos que foram aqui trabalhados. Caso tenha ficado alguma dúvida, algum comentário ainda a ser feito, a gente tem a aula atividade posteriormente, estarei lá acompanhando vocês para que a gente possa dar sequência aqui no nosso diálogo, ok? Bom, voltando ao quadro, nós falamos na aula de hoje sobre a trajetória da EJA, uma trajetória histórica, certo? Que mostra, né, o quanto sempre foi difícil colocar a educação de jovens e adultos como uma prioridade, colocar em prática orientações. A concepção sobre a educação de jovens e adultos, ela sempre foi muito equivocada, né? Voltada à ideia do analfabeto como alguém incapaz, que a alfabetização só serve para ensinar a ler e a escrever, ok? Nós vimos as legislações que estão relacionadas à EJA, que colocam a EJA como um direito social, né? Um direito de cidadania, que deve ser assegurada pelo governo, que deve ter parceria com a sociedade civil. Dentre essa legislação, destacamos a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Plano Nacional de Educação, que está em vigência, né, até 2024, que tem lá algumas metas específicas sobre a educação de jovens e adultos para cumprir uma das suas diretrizes, que é a erradicação do analfabetismo.
Vimos que são muitos os desafios da educação de jovens e adultos. Vamos falar nas outras aulas muito sobre isso também, certo? É uma dívida histórica, é preciso parar e olhar, ter um olhar atento para a educação de jovens e adultos, para que a gente possa, de fato, ter uma educação que transforme a vida desses sujeitos, ok? Esses sujeitos que muitas vezes estão atrelados à ideia do analfabetismo. E o analfabetismo muitas vezes é estigmatizado, certo? Então é importante entender quem é o analfabeto, entender esse nosso aluno, se realmente ele é analfabeto ou se ele supostamente é alfabetizado, mas não compreende aquele conhecimento, não sabe utilizá-lo na sua prática social, ok? E diante de tudo isso, é importante pensarmos no currículo da EJA, que seja um currículo que traga essa identidade desses jovens e desses alunos que estão procurando uma transformação na sua vida através da educação, seja porque precisam ser alfabetizados, sejam por uma demanda pessoal, seja por uma questão de trabalho, certo? Seja porque precisam de uma certificação. Mas a EJA, ela precisa atender a todas essas demandas e por isso, então, pensar o currículo é extremamente importante. Agradeço muito a sua participação, agradeço a sua atenção. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição na aula atividade e até mais.